Olá pessoal, sou a professora Daisy e nós chegamos no nosso último vídeo da nossa série Eu Conto Como Eu Conto. A gente conversou muitas coisas nos vídeos anteriores e se você ainda não conferiu o vídeo 1, 2 e 3, corre lá e veja as dicas que a gente já passou. Recapitulando, nós falamos que a história sempre chama o contador, encanta o contador e nós contamos bem uma história que nos identificamos ou que gostamos dela. Além disso, falamos da importância da diversidade de recursos, das possibilidades de recursos, falamos também sobre a importância da preocupação com o público que vai estar ouvindo a sua história, faixa etária, a quantidade de pessoas envolvidas. Falamos também sobre a importância do contexto. Então, se é uma história de outro país, trazer informações sobre esse país, não é? Se é de outro estado, trazer informações daquele estado ou daquela comunidade. Isso ajuda bastante a fazer a sua história ainda mais interessante, mais atrativa. Falamos também da opção de você caracterizar-se ou não. Não é? Isso também faz um diferencial na história, mas é opcional. E claro, estamos no nosso último vídeo, porque a nossa última dica é justamente o segredinho da Daisy. Como que a Daisy prepara a história? Então, encontrei a história, me identifiquei com a história. Eu começo a fazer o meu trabalho de memorização. Como? Leio todo o texto várias vezes. Né? Depois de ler várias vezes, eu pontuo no texto frases centrais da história. Depois das frases centrais da história, eu coloco uma lista de palavras que estão dentro dessas frases, é claro, que são fundamentais. E eu monto uma estrutura da história. E no meio dessa estrutura, eu vou dando ali pinceladas do meu jeito pessoal, peculiar, singular de contar histórias. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui com a história que eu trouxe para contar para você. Que é uma história que tem a ver com sapos e rãs, com rãs. O nome da história é A Rã e o Boi. O texto tá aqui e eu vou ler para vocês. Olha só, uma rã que se encontrava em uma lagoa viu se aproximar um boi que tinha ido beber um pouco de água e lhe chamou a atenção o grande tamanho do animal. A rãzinha era muito pequena, não maior que um limão, e ao ver o corpulento boi se encheu de inveja e decidiu inchar até igualá-lo em tamanho. A rãzinha, enquanto ia se inchando, perguntava às suas companheiras: "Eu já enchei bastante para igualá-lo? Já sou tão grande como ele?" "Não? E agora? Tão pouco? Ah, eu conseguirei. Você ainda está muito longe", diziam as outras. E a pobre rã se inchou tanto que explodiu. Então, dentro dessa história, o que eu faço? Eu divido essa história em frases. Então, eu escolhi a frase. Uma rã que se encontrava em uma lagoa. Se aproximar um boi. O grande tamanho do animal. Rãzinha era muito pequena. Inveja e decidiu se inchar até igualá-lo em tamanho. Perguntava às suas companheiras: "Já sou tão grande como ele?" "Não. E agora? Conseguirei. Eu conseguirei. Está muito longe. Inchou tanto que explodiu." E aí, dentro de cada uma dessas frases, eu vou destacar as palavras mais importantes. Então, eu considero importante o quê? Rã e lagoa, não é? Eu considero importante aqui, nessa segunda frase, que eu dividi o meu texto, boi, né? E aí, esse contraponto, que o boi era um grande animal e a rã era pequena. Então, isso também é importante, esse contraponto para a gente fazer. A questão da inveja e do fato dela inchar, porque o movimento de inchar está presente o tempo todo na história. E aí ela fala com quem? Com as companheiras. Aí às vezes eu troco a palavra companheira por irmãzinhas, porque para algumas crianças podem não ser uma palavra muito conhecida, né? E a questão se ela era tão grande.
O não, a negação, que ela não estava conseguindo chegar. E a persistência dela. E agora? Será que eu consegui? Será que eu serei? Né? Conseguirei. E aí eles falam que nunca, tá muito longe de conseguir. Então essa ideia não pode faltar. E claro que a ideia é do explodir, porque a rã explode. Feito isso, caracterizada, eu vou atrás do meu recurso. Isso mesmo, eu conto a história com um balãozinho. Querem curtir a história? Vamos lá. Uma rã se encontrava em uma lagoa e viu chegar ali, grande, corpulento, forte, um boi que foi beber água. Ah, naquela hora, a rãzinha, que era tão pequena, quase do tamanho de um limão, viu aquele grande animal, o boi, pensou: gostaria tanto de ser do tamanho deste boi. O seu coração se encheu de inveja e quis se tornar igualzinho a ele e começou a inchar. E perguntou às suas irmãzinhas: e agora? Estou assim do tamanho de um boi? E as rãzinhas começaram a rir. Nunca que você vai chegar. Você não está do tamanho dele. Não mesmo. E ela começou a inchar. E agora? Não. E agora? E agora? Não. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Pare com isso. Você está louca. Mas ela não desistia e dizia: conseguirei. E continuou a inchar. E a inchar. E a inchar. Gente, ela inchou demais. Inchou tanto que estourou. E a lição que essa história nos traz é a seguinte: quem nasceu para ser centavos nunca chegará a R$1. Tchau e boas histórias!